Tem mais dois gigantes na briga por Wesley. Sarrafo tá subindo. Uma dessas duas propostas aí que devem chegar vai dar o que falar, vai causar aí uma rivalidade. A gente vai falar sobre isso já já. Também tem tudo sobre Flamengo e Vasco que jogam hoje à noite, as escalações, os jogadores suspensos, tudo que envolve a partida. A gente vai falar sobre isso já já. Tem a meta de Alcaraz lá no Everton, sob risco de não ser cumprida. E aí, caso isso aconteça, o jogador pode voltar para o Flamengo no meio do ano. A gente vai dar todos os detalhes logo depois da vinheta. Também tem sacanagem lá com o BH. Família dele ficou pé da vida e vai processar alguns torcedores do Botafogo. A gente vai contar tudo isso daqui a pouquinho. Tem também Flamengo começando as negociações para fazer simplesmente as duas renovações mais importantes do elenco. E eu vou dar todos os detalhes logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar todas as notícias do Flamengo e logo de cara, não vou dar o recadinho de curtir vídeo, se inscrever e tudo mais, isso aí você pode fazer, claro, se você quiser, mas eu vou chamar a atenção para uma coisa que hoje eu vou tentar, ainda tô me adaptando nesse mundo aí do YouTube. Logo depois do Flamengo e Vasco, eu tô pretendendo fazer uma live pós-jogo pra gente assistir coletivas e conversar um pouquinho sobre o jogo, sobre a perspectiva do Flamengo durante esse ano. Não garanto que vai ser uma live pós-jogo em todas as partidas, porque eu trabalho normalmente, horário comercial durante a semana, mas principalmente nos fins de semana eu vou tentar fazer em todos os jogos do fim de semana, beleza? Então, hoje, logo depois da partida do Flamengo e Vasco, vai ter live aqui do Lucão pra gente debater tudo que acontecer nesse jogo, assistir as coletivas e vamos ver como é a primeira. Tô fazendo meio sem roteiro, garantido mesmo é só assistir a coletiva. E conto com o apoio de vocês pra gente ter bastante gente aí, bastante engajamento, bastante resenha nessa primeira live, beleza? Agora sim, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, de comentar o que você gostou ou não gostou das notícias de hoje e também se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir nas outras redes no @LucãoVital e no @Lucão_Vital. Então bora pro vídeo agora, começando com a sacanagem que fizeram com o Bruno Henrique. Vazou durante aquela confusão que teve toda lá no Flamengo e Botafogo, vazaram alguns áudios de torcedores do Botafogo. Inclusive, se eu não me engano, era um funcionário que tava lá soltando alguns áudios, falando um monte de coisa. E aí, parece que em algum momento chamaram o Bruno Henrique lá de cabelo frito. E aí acho que eu nunca ouvi isso na minha vida, mas isso acabou não agradando a família do Bruno Henrique, que tá prometendo entrar na justiça e processar esses torcedores. Primeiro o cara que vazou o áudio, mas aí eu não sei se vão conseguir identificar, mas depois alguns torcedores nas redes aí começaram a repercutir isso aí, que deu uma viralizada, gerou meme, e aí não agradou nem ao Bruno Henrique, nem à família, e agora o negócio deve ir pra justiça. E agora vamos falar aqui sobre o empréstimo de Alcaraz, que tá preocupando a torcida do Flamengo e que tá meio ressabiado se ele vai conseguir cumprir as metas para obrigação de compra lá no empréstimo com o Everton. Ele que foi emprestado com uma cláusula de obrigação de compra de 18 milhões de libras, que equivale a mais ou menos 20 milhões de euros. Porém, essa cláusula só é ativada se ele entrar como titular em 6 partidas durante esse segunda metade aí de temporada. Ele já entrou em 2, mas nenhuma das 2 como titular. Entrou muito bem, tá sendo muito elogiado por lá, mas os 2 jogos que ele participou até agora foram entrando durante o jogo. Então, o que isso quer dizer? Cada jogo que passa e que ele não é titular, fica mais apertada ainda essa meta aí para que aconteça o pagamento do jogador. Então, tem esse ponto aí que pode fazer com que o Alcaraz volte para o Flamengo no meio do ano. Agora, tem o outro lado.
Alcaraz ainda tem 14 jogos até o fim da temporada. Além disso, esses 2 jogos que ele entrou muito bem. Tá sendo muito elogiado por lá. Inclusive tem boatos assim, comentários da torcida do Everton, torcida de forma geral lá da Premier League, dizendo que é barato o valor que eles negociaram pelo Alcaraz. Então, a tendência é que mesmo que não atinjam essas metas de 6 jogos como titular, eles devem comprar o jogador. E talvez até se eles não atingirem a meta e não comprarem, ele voltar pro Flamengo, talvez o Flamengo consiga até vender mais caro. Então pode tornar aí um caso muito parecido com o Hugo Souza, que é onde o cara se valoriza até mais do que o valor que foi acordado. E aí a minha dúvida é, será que se esse gatilho não for atingido, o Everton tem a prioridade de compra? Tem essa cláusula de compra de 18 milhões de libras que ele pode exercer a qualquer momento, mesmo que não atinja o gatilho? Porque se ele não atingir o gatilho, pode ser que outros times venham oferecendo mais. E aí o Flamengo poderia receber e aceitar uma proposta por um valor maior nesse período, ou durante o período de empréstimo fica exclusiva a prioridade para o Everton. Isso é um ponto ainda um pouquinho obscuro para mim, mas eu acredito que seja prioridade do Everton, tá? Normalmente esses contratos são feitos com essa exclusividade para o time em que o jogador está atuando no momento. Mas vamos acompanhar, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Tem agora aqui 2 projetos de renovação que estão em andamento, que na minha opinião são as 2 renovações mais importantes no momento para o Flamengo. Primeira delas, e aí dando os créditos aqui para Paparazzo Rubro-Negro, que soltou que ontem, sexta-feira, na Barra da Tijuca, num restaurante, teve uma reunião entre Paulo Fonseca, empresário do Arrascaeta, o próprio Arrascaeta e José Botto. Eles já estão começando a trabalhar numa renovação. E aí o Arrascaeta com o Paulo Fonseca deram as bases que eles desejam. O Arrascaeta quer um pequeno aumento, aí, um reconhecimento. Demonstrou interesse, inclusive, de terminar a carreira no Flamengo, de se aposentar no Flamengo. E isso é muito bom. E o Arrascaeta hoje tem um contrato que vai até o fim de 2026. Ainda tem 2 anos de contrato. E as negociações avançam muito bem. Eles saíram muito contentes da reunião, segundo o Paparazzo. E o contrato para renovação tende a ser de aproximadamente 2 milhões de reais por mês, alguma coisa nesse sentido. E por 5 anos. 5 anos no total de contrato, ou seja, os 2 atuais, mais 3 anos, finalizando em 2029. E aí o Flamengo agora recebeu essa pedida do Arrasca, e aí o Arrasca vai agora aguardar o Flamengo dar a contraproposta ou dizer que aceita as condições. Já a renovação de Felipe Luiz tem contrato só até o fim de 2025. E o Flamengo já procurou o treinador, diferente do que é feito com muita frequência no futebol brasileiro, que se deixa para renovar com o treinador no fim do ano, se vai renovar, logo que o contrato tá quase acabando, né, seu Landim, em relação ao Dorival, naquele ano que ganhou a Libertadores, que acabou não renovando. Enfim, Flamengo já procurou Felipe Luiz para estender o contrato que tem hoje o encerramento no fim de 2025. O Flamengo tem interesse em ficar com Felipe Luiz pelo maior tempo possível. Então, a tendência é que tudo dê certo e o Flamengo tenta fazer um contrato longo com o treinador que demonstra muito profissionalismo, muito foco, muita vontade e muita capacidade também de montar ótimos times. Então, muito boa notícia que o Felipe Luiz já foi procurado para uma renovação de longo prazo. E agora, vamos mudar de assunto de novo aqui, vamos falar de Thiago Maia. Thiago Maia, que foi já confirmada a transferência dele do Inter para o Santos. E aí, foi feita da seguinte forma: uma transferência total de 6 milhões de euros.
sendo desses 6 milhões, 2,5 pro Inter, 3,5 pro Flamengo. Ah, mas o Flamengo tinha a receber aí mais de 4 milhões de euros. Mas o Flamengo aceitou diminuir essa pedida aí para 3,5. O Flamengo tinha aí 4 e uns quebradinhos, 4,200, 4,300. Aceitou reduzir para 3,5 porque o Santos não estava aceitando os valores finais. Agora, o Flamengo vai diminuir o valor, porém, ainda não é confirmado, mas a tendência é que o Flamengo receba, se não à vista em uma parcela só, em um prazo muito menor do que seria pago pelo Inter. Então ele vai diminuir esse tempo e diminuir o valor. E aí tem essa questão que a gente fala, tem outros casos que faz sentido muitas vezes receber um valor menor em um prazo menor também, porque por conta do dinheiro se valoriza com o passar do tempo, com investimentos e tudo mais, e ter o dinheiro em mãos facilita em outras negociações. Então, esse é o caso. Boa notícia, o Flamengo não vai tomar mais calote do Inter e vai receber essa grana do Thiago Maia, agora vinda do Santos, mas fica sempre aquela pontinha de pensamento, né? O Inter é muito cara de pau, né? Não paga, dá calote, não aceita reduzir a parte deles e o Flamengo é que tem que reduzir pro negócio acontecer. E aí, não, é porque a gente, coitadinho, passou o ano aqui porque teve enchente, estamos sem dinheiro. Aí estão contratando do outro lado e não aceitaram vender, não vamos baixar os 2,5. E aí o Flamengo que teve que aceitar. Então deu o calote e ainda tá ganhando dinheiro depois do calote. Enfim, não vou polemizar mais aqui não. Mas é isso. Total de 6 milhões, 3,5 pro Flamengo, 2,5 pro Inter. E agora vamos falar de Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco jogam hoje às 9h45 da noite. Muita reclamação por conta do horário da partida no sábado à noite. Jogo acabando lá quase meia-noite. Lembrando que tem live depois. E aí tem as notinhas aqui do Globoesporte.com sobre os dois times. Vamos lá, Flamengo, técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz não esboçou um time no último treino porque muitos jogadores ainda estavam desgastados do jogo contra o Botafogo e ficaram na academia. A escalação será definida apenas na concentração no Ninho do Urubu, mas a tendência é que os titulares poupados no meio da semana voltem. A grande dúvida é quem será o substituto de Gerson, expulso ao lado de Cleiton contra o Botafogo. O capitão rubro-negro tem que cumprir a suspensão automática. Luiz Araújo surge como favorito à vaga, mas Matheus Gonçalves também aparece como opção. Provável escalação do Mengão para o jogo contra o Vasco: Rossi, Wesley, Danilo ou João Vitor, Léo Pereira e Varela, Pulgar, Alan ou Everton Araújo e Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves, Michael, Plata e Bruno Henrique. Bela escalação, já com algumas mudanças. Gostaria de ver o garoto João Vitor jogando essa partida, tá? Ah, tem aquela questão de que pode queimar o garoto e tal e tudo mais. Mas o que eu já vi do João Vitor jogar, não parece que ele ia tremer em jogo grande, não. Por isso é que eu queria ver. Que esse garoto vai ser um dos maiores zagueiros, tá? Tem vídeo analisando só o João Vitor aqui no canal. E aí, assim que acabar esse aqui, se eu fosse você, eu ia lá dar uma olhada pra ver como joga esse garoto do Flamengo. Joga muita bola, eu queria ver hoje, ele titular. Esse jogo não é aquele que define nada ainda, talvez defina até a saída do Vasco do G4. O Flamengo pode ir sozinho para as semis do Carioca. Ia ser engraçado, no mínimo, né? E vamos falar agora do Vasco. O técnico Fábio Carelli terá 2 retornos, mas também alguns problemas para escalar a equipe nesse sábado. Coutinho e Paulinho voltam depois de terem sido poupados contra o Sampaio Corrêa e ficam à disposição. Por outro lado, o treinador não terá o volante Jair, que sentiu incômodo muscular e tá fora. Além disso, o Lucas Oliveira é dúvida por causa das dores no tornozelo e deve dar lugar a Lucas Freitas na defesa. Paulo Henrique também acusou dores e será reavaliado antes da partida. Provável escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique ou Pumita, João Vitor, Lucas Freitas ou Maurício Lemos, Lucas Piton, Matheus Carvalho ou Esforza, Hugo Moura,
Tietê, Paulinho, Coutinho, Verratti, desfalques, Jair com incômodo muscular, Lucas Oliveira dúvida, David, Adson e Estrela, todos se recuperando de cirurgia, pendurados, Paulinho e João Vitor, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, assistente 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, assistente 2, Thiago Filemon Soares Pinto, quarto árbitro, Thiago da Silva Ludogério e o VAR, Philip George Bennett. E é isso. E agora vamos mudar, vamos falar aqui o último assunto do dia, que é o que eu soltei lá, dei uma prévia e um spoilerzinho na abertura do vídeo, que é o Wesley. A cada dia sobe essa expectativa. Assim, acho que não tem muito mais chance do Wesley ficar no Flamengo, tá? Ele vai sair no meio do ano, não tem muito pra onde correr. Mas, calma aí. O cafezinho tá ficando frio já. Mas, cada dia surge um time novo, a tendência é que o valor vá aumentando, até o meio do ano ainda vai ter Mundial. E agora, a notícia que saiu na sexta-feira é que chegou um time árabe já demonstrando interesse em pagar 38 milhões de euros no Wesley, tá? Em valores finais convertidos para real, 30 milhões que o Flamengo negou do Zenit já seria a venda recorde do clube. 38, então, ia passar muito. Em valores em euros, o Vinícius Júnior ainda seria a maior, que foi 45 milhões de euros a venda dele para o Real Madrid. E aí, falando em Real Madrid, além desse clube árabe que sinalizou com a proposta, o Real Madrid disse que também quer o jogador. Ainda não deu detalhes de proposta, mas a gente sabe que se ele quiser disputar, ele tem que subir esse sarrafo ainda mais. E eu tô curioso, tá? Imagina essa janela de meio de ano. Como é que não vai ficar essa briga aí, ó? Já tem Inter de Milão, Barcelona, Real Madrid, Atalanta. Já teve alguns times aí da Inglaterra brigando. E, meu amigo, o céu é o limite, porque o garoto não para de evoluir. E vai ser uma grana preta chegando pro Flamengo no meio do ano. O Flamengo vai ter grana para contratar, porque já deve estar trabalhando com essa possibilidade de um grande pagamento. E aí, pode ter a ver, inclusive, com essa sondagem a Paquetá. É claro que tudo depende do julgamento em março, mas pode ser que no meio do ano pra frente, aí eu já não considero nem mais o Mundial, porque o Wesley deve jogar o Mundial no Flamengo. Acredito que o Flamengo possa ir atrás de grandes contratações para o segundo semestre. E aí isso é um reforço, inclusive, para a fase final de Libertadores, para segunda metade do Campeonato Brasileiro. E é muito importante ter isso também. É claro que o ideal é que o cara venha no início do ano para participar da pré-temporada e tudo mais, mas de qualquer forma, muitos grandes jogadores do Flamengo, principalmente em 2019, vieram no meio do ano e deu no que deu. Todo mundo lembra, né? E hoje era isso. Lembrando a vocês pra curtir o vídeo, pra se inscrever aqui no canal, pra ativar o sininho. Tudo isso é de graça. Curtir o vídeo, ativar sininho, se inscrever no canal, não paga nada por isso. Também não se esquece de compartilhar, manda pra todo mundo, ó. Qual é a escalação do jogo hoje? Tá aqui. Quem é as últimas notícias? O Wesley vai ser vendido, não vai? O calote lá do Inter, tá tudo aqui. Só encaminhe a notícia pros amigos, pra todo mundo que é Flamengo, pra quem não é também, que vai ficar sabendo de tudo que tá acontecendo no Mengão. Beleza? Também não se esquece que hoje, depois do Flamengo e Vasco, vai ter live aqui pós-jogo pra gente discutir como é que tá o Flamengo, como foi o jogo, a repercussão, se vai ter briga nesse jogo também ou não vai. Tudo sobre Flamengo e Vasco. E eu lembro a vocês também pra me seguir nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram, no Twitter e aqui no YouTube, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Beleza? Até mais tarde, pega a visão, segue o Lucão. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes.
Até a próxima. Thank you.